A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Que honra estar aqui com os irmãos para mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Macabeus. Então, nesse vídeo você vai aprender um pouquinho sobre os pontos principais. É um resumo, não é um vídeo detalhado, até porque o livro de Macabeus são dois livros, né? O primeiro e o segundo é Macabeus, e é um livro completo e para mim totalmente inspirado, e vocês vão aprender isso nesse estudo. Então fiz um resumo dos pontos principais do livro, a quais são abordados, e você vai ver que a era que às vezes você considerava que é a era do silêncio, que Deus não falava ali entre Malaquias e Mateus, que a igreja costuma dizer que são 400 anos de silêncio. Foi uma das eras que Deus mais operou. Ele operou igual em outras eras, eu sei, mas Deus operou grandemente, inclusive tem tipologias para o fim, tipologias do anticristo e da obra das testemunhas dentro do milênio. Então assista até o fim, vai ser slide e voz, então você não precisa ficar olhando para a tela, você pode pôr um fone de ouvido, caminhar, correr enquanto ouve, ou você pode olhar, tem uns slides para dar um direcionamento também. Então ouça da forma que for melhor, mas atente a esse vídeo, você vê como é maravilhoso o livro de Macabeus, um livro que traz grande revelação e acréscimo para nós. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá para o estudo em nome de Jesus. Neste estudo de Macabeus, nós vamos ver o quanto Deus trabalhou no meio do seu povo na época entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Nós vemos que muitas vezes vemos falar que o Senhor ficou em silêncio, mas quando nós estudamos esse livro maravilhoso, como eu já disse, às vezes a gente esquece, foi tirado da nossa Bíblia, nós não estudamos e passa batido muita revelação. Esse livro de Macabeus está na Bíblia Católica, tem o primeiro e o segundo livro, mas ele tem extremas revelações do Senhor e aprofunda muito o nosso conhecimento. Eu vou fazer um resumo desse livro apenas para os irmãos entenderem. Mais para frente nós vamos estudar mais detalhadamente esse livro. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu queria abordar que tem nesse livro é sobre um mistério do oitavo dia. Lá no livro de Macabeus fala sobre a festa do Hanukkah. Ela celebra aquele ponto que Deus fez um milagre quando o povo de Israel está sem templo, né? O Senhor restitui ali o templo para eles, quando eles conseguem vencer o rei Etíoco Epifânio, e aí eles vão fazer o culto no templo. Só que aí não tem azeite pronto, eles têm que fabricar o azeite, e o tempo de produção do azeite é de 8 dias. Então o Senhor multiplica o azeite durante 8 dias. Então eles colocaram um azeite na lâmpada e ele não acabou, a lâmpada não se apagou, até que eles conseguissem finalizar a produção do azeite para poder fazer o sacrifício da tarde e da manhã e restabelecer o culto completo ao Senhor com o azeite que eles mesmos tinham fabricado. Então, veja que ali foi algo físico, algo literal que aconteceu, mas tem representação espiritual e futura, porque o número 8 na palavra nós sabemos que ele vai falar da eternidade. Né? Tem o oitavo dia da festa dos tabernáculos, é um tempo onde o Senhor aponta para o momento que estaremos eternamente com Ele, ou seja, é um momento imediato após o milênio. Então, o azeite que estava ali representa o Espírito. Então, veja que coisa maravilhosa. Deus supriu, como se fosse assim a parábola, Deus supriu com o seu Espírito durante 8 dias a festa, né? Durante 8 dias o sacrifício da tarde e da manhã. Isso traz uma grande parábola para nós, porque durante esse tempo em que vivemos, os 7 milênios, tudo é suprido e sustentado pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus mora em nós, o Espírito de Deus trabalhou durante todas as eras. Então, isso representa o trabalho de Deus através do seu Espírito na igreja, no tempo, para que tudo se cumprisse conforme o nosso Deus planejou, porque ele não perde o controle de nada. Então, você viu que parábola maravilhosa? O Senhor, ele aponta, e você vai ver que em Zacarias 4:6 vai falar assim, ó, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, todas as coisas da obra de Deus é feita por Cristo através do Espírito, que trabalha em nós, que nos faz crescer, que faz com que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, veja que
parábola maravilhosa de Deus no livro de Macabeus sobre a eternidade. Foi muito resumido aqui esse ponto, mas nós vamos estudar sobre a eternidade. Eu tenho um estudo específico para esse ponto que aprofunda demais para nós no conhecimento da eternidade. Deus também vai falar, 1.2 ali, sobre a apostasia que aconteceu em Israel. Veja bem, o que aconteceu com Israel na época de Macabeus vai acontecer na grande tribulação. Porque veja, antes de Etíoco Epifânio, que é uma tipologia do anticristo, perseguir o povo e tentar cessar, e ele conseguiu, né, cessar o sacrifício da tarde da manhã, profanar o templo de Deus e se proclamar como Deus, o próprio povo já se rebelou contra o Senhor. Tinha homens rebeldes que quiseram se misturar com as nações, se misturar com o mundo daquela época, que no caso era o helenismo, né? Veja o que fala em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 11 ao 15. Olha só, naqueles dias saíram de Israel filhos iníquos, ou seja, homens pecadores, que convenceram a muitos dizendo, olha o que esses homens falavam, vamos e façamos aliança com as nações que estão ao redor de nós, pois desde que nos separamos dela, muitos males nos sobrevieram. Ou seja, eles começaram a convencer as pessoas através da conversa, da palavra, né? Falando que eles seriam melhores tratados, eles teriam mais bens se eles se unissem a essas nações. Aí, olha o que o povo fez. Esta proposta pareceu-lhes boa, ou seja, o que esses filhos iníquos estavam oferecendo ao povo, eles acharam bom. Construíram em Jerusalém um ginásio, refizeram os prepúcios, porque os prepúcios era o sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o que Deus mandou ele fazer? Fazer a circuncisão, ou seja, cortar a pele do prepúcio. Esses homens iníquos estavam refazendo o prepúcio para quê? Para abandonar a Sagrada Aliança. Igual está falando aqui, ó, abandonaram a Sagrada Aliança, uniram-se às nações e venderam-se para fazer o mal. Então veja que essa analogia, ela é uma parábola para o fim também, porque as pessoas antes mesmo de chegar à grande tribulação, e nós conseguimos ver isso nos nossos dias, as pessoas já querem se fazer uma com o mundo, querem se fazer uma com o anticristo, mesmo antes dele vir, porque o espírito do anticristo já está no mundo. O apóstolo João disse isso na sua epístola, que o espírito do anticristo está no mundo. Então essas pessoas querem se fazer uma com o anticristo, por quê? Porque eles amam o mundo, eles querem aproveitar tudo que o mundo tem a oferecer para eles. Olha só o que fala em 1 Macabeus 1, 41 a 45. O rei publicou um edito para todo o seu reino. Então veja, eles se desviaram, então estava ali já seguindo os decretos de Antíoco. Então Antíoco publica esse seguinte edito, ó. A fim de que todos se formassem um só povo. Olha como é parecido com o que o anticristo vai fazer. Por isso que ele é uma figura, ó. A fim de que todos se formassem um só povo e que cada um abandonasse suas leis particulares, ou seja, as suas leis, as leis de Deus ali no caso do povo de Israel. O rei enviou cartas proibindo os holocaustos, os sacrifícios e as libações do santuário, mandando profanar os sábados e as festas, a fim de que se esquecessem da lei e mudasse todas as prescrições. Então, olha o que Antíoco fez. Ele cessou o sacrifício e Daniel falou sobre isso, né? Ele cessou o sacrifício para quê? Para que o povo vivesse somente como um gentil, como o mundo daquela época, no caso ali era o grego, o helenismo. Olha que Daniel falou lá em Daniel capítulo 8, versículo 12. E o exército lhe foi entregue. Aqui Daniel está falando do anticristo, mas Antíoco cumpriu em parte essas profecias, ou seja, ele foi uma tipologia. Então, ó, o exército lhe foi entregue juntamente com o sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra e fez o que quis e prosperou. Ou seja, essa é uma profecia para o anticristo. Mas Antíoco fez a mesma coisa. Ele prosperou no que ele fez no período dele. Tanto que Deus teve que derrubar ele, porque o povo já tinha se entregado e já tinha cessado os sacrifícios e o trabalho de Deus, que Deus tinha, né, no templo, com o povo de Israel.
Antíoco Epifânio conseguiu parar esse sacrifício e isso apontou para o tempo do fim. O terceiro ponto, vamos lá, eu estou resumindo, por isso que está sendo bem rápido, tá bom? O terceiro ponto é sobre Matatias. Ele é o pai de Judas Macabeu e dos irmãos dele, né? Ele tinha a ordem da casa. Veja que Matatias, ele cumpriu o que Paulo falou sobre o obreiro aprovado, né? Que Paulo escreveu ali em Timóteo, escreveu em Tito, que o obreiro tem que ser um pai que corrige os filhos, que tem os filhos no caminho do Senhor, um homem de uma mulher só, e ele tem que dirigir primeiro a sua casa para depois dirigir a obra do Senhor. E Matatias, desculpa, ele representa esse remanescente fiel que cumpre os requisitos de um obreiro, de um sacerdote, de um servo fiel de Deus, e ele orienta a sua família a seguir a lei de Deus na risca, e ele sente a dor do desvio da lei do Senhor. E nem é ele que está se desviando, você vai ver isso. Quem está se desviando é o povo, mas ele sente a dor. Porque quando ele vê o povo tentando oferecer sacrifícios imundos no altar do Senhor, ele rasga as vestes dele, porque ele tem zelo pela casa do Senhor. Lembra? O zelo de Deus, né, o zelo por Deus, pela casa do Senhor, pelo trabalho dele e a casa do Senhor, somos nós, o templo e a lei de Deus, que nós cumprimos e nos faz ser templo do Senhor. Então, quando nós temos esse zelo, ele consome a gente não consegue ver a lei de Deus sendo quebrada. Lembra que Moisés, quando ele vê o povo de Israel traindo a Deus com bezerro, o que ele faz? Ele joga a tábua no chão e a ira dele se acende. Por quê? Porque ele tinha zelo pela lei do Senhor. Então veja esse episódio que aconteceu em Modim, está descrito lá em 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 24 ao 27. Ó. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo. O que ele viu? Ele viu um judeu que correu à frente e tentou oferecer um sacrifício de um porco no altar do Senhor. Isso era coisa imunda perante Deus. E Matatias, ao ver isso, ele adiantou, ele inflamou o zelo dele, ó, e correu e o degolou sobre o altar. Ele pegou o homem e matou o homem no altar do Senhor. Matatias percorreu a cidade gritando em alta voz: todo aquele que tiver zelo pela lei e quiser manter a aliança, siga-me. Ele fez parecido com Moisés, você parou para pensar? E também igual a Cristo, quem quer me seguir lá, pega a sua cruz e siga-me, né? Larga tudo que está fazendo, pega a sua cruz e siga-me. Moisés, quando ele corrigiu o povo ali e quebrou a aliança e chamou a atenção do povo e falou: quem é do Senhor, vem para o meu lado. Nós vemos lá em Êxodo que só a tribo de Levi que veio para o lado de Moisés, inclusive por isso ela foi a única tribo a se sacerdotar diante do Senhor. O Senhor queria que todo Israel sacerdotasse, mas como eles se desviaram, quebraram a lei do Senhor e não se arrependeram, somente a tribo de Levi, só eles alcançaram o sacerdócio. Certo? E Matatias, ele também representou isso. Ele matou aquele homem que estava profanando e chamou o povo que queria servir e amar a lei de Deus e seguir ela à risca, que seguisse a ele, certo? E ele fez, como eu disse, em princípio, como está escrito lá em Timóteo 3,5, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha como isso se cumpriu. 1 Macabeus 2, 64, 68, vai falar assim, ó, vós, meus filhos, olha o que ele ensinou perto da morte dele. Ele já tinha ensinado, inclusive, né, estou até corrigindo, ele já tinha ensinado ao longo da vida e aqui, perto da morte, ele está reafirmando o ensinamento. Ó. Vós, pois, meus filhos, sede fortes e portai-vos varonilmente pela lei, porque por ela sereis glorificado. Vingai o mal feito ao vosso povo e atendei aos preceitos da lei. Ou seja, ele ensinava a família dele. E por isso, os filhos seguiram fiéis ao Senhor e foram usados por Deus nesse período. E ele morreu como um servo verdadeiro de Deus, cumprindo tudo que Deus pediu para ele cumprir em meio a uma nação apóstata, né? Uma nação que já tinha absorvido o mundo no seu coração. Agora, veja bem, um quarto ponto que fala lá é sobre o exército celestial. É sobre Cristo, que é o cavaleiro. Né? Cristo é o cavaleiro branco, Cristo é o cavaleiro vermelho que está em Zacarias, nós sabemos disso, e eu vou fazer um estudo sobre os cavalos
da palavra de Deus, né? Tanto os 4 do Apocalipse quanto os de Zacarias. E aqui, no livro de Macabeus, fala sobre um cavaleiro vestido de ouro. Ele agiu em prol da lei de Deus naquele momento de Macabeus. Porque, veja, tinha um homem tentando destruir, né, toda a lei de Deus e levar todo o povo à perdição, e o anjo do Senhor interveio. Olha só, 2 Macabeus, capítulo 3, versículo 24 a 27, fala assim, ó: apareceu-lhes um cavalo montado por um cavaleiro terrível. Esse é Cristo, tá? O cavalo lançou furiosamente as patas dianteiras contra Eliodoro. Esse é o homem que queria profanar, ali a mando de Antíoco Epifânio, todo o templo do Senhor e a lei de Deus. O que nele estava montado parecia, olha a característica, ter uma armadura de ouro. Esse é Cristo, certo? Revestido da armadura. Ao mesmo tempo, apareceram outros 2 jovens, aqui são anjos de Deus, ó, cheios de força e beleza, que o açoitavam sem interrupção. Ou seja, aqueles anjos estavam açoitando, batendo ali naquele homem para impedi-lo, descarregando nele muitos golpes. De repente, Eliodoro caiu por terra, envolto em densas trevas, desculpa. Isto é, Cristo agindo junto com 2 anjos para intervir. Veja que isso é comum de acontecer na palavra, não aconteceu só aqui em Macabeus. Isaías 37, o anjo do Senhor mata 180.000 assírios, certo? Ali é Cristo. Apocalipse 19 aponta Cristo como cavaleiro branco, certo? Que vem para destruir os exércitos do anticristo. E olha o que fala Zacarias 1,8, ao paralelo de Cristo no cavalo vermelho, como eu disse, ó. Vi de noite e eis um homem montado no cavalo vermelho, e atrás dele os cavalos vermelhos, malhados e brancos. Aqui, em Zacarias, você vê que quando você lê todo o capítulo 1, que tem essa parábola dos cavalos vermelhos, você vai ver que os outros cavalos trazem um relatório para esse cavaleiro que está atrás das murtas. Então, ou seja, Jesus é o comandante dos outros cavalos. Esses cavalos têm um significado na história, é claro. Não vamos entrar nos pormenores aqui, mas veja que no livro de Macabeus também tem tipologias relacionadas a Cristo, da obra dele, mesmo antes dele vir como homem, e apontando inclusive nesse grande mistério bíblico dos cavalos, que conta uma história maravilhosa que Deus deixou para nós. Outro ponto que vai falar é sobre o período da grande tribulação, que os mártires vão morrer pelo nome de Cristo. E há uma tipologia muito linda no livro de Macabeus, porque você vai ver em Macabeus, no segundo livro de Macabeus, que tem 7 irmãos, junto com sua mãe, que são mortos um a um por Antíoco Epifânio, uma teologia do anticristo. Esses 7 irmãos, eles representam as testemunhas que vão morrer pelo nome de Cristo. E eles deixam, na mensagem que eles falam ali para Antíoco Epifânio, um recado para nós maravilhoso. Vamos ver esse detalhe aqui, olha só. Vamos ver as declarações desses 7 irmãos. Isso está lá em 2 Macabeus, capítulo 7, tá bom? Eu vou citando aqui e nós vamos olhando, olha só. O primeiro irmão ao morrer, eles estavam morrendo ali de forma brutal por Antíoco Epifânio, porque eles não queriam deixar a lei de Deus e por isso eles estavam sofrendo. Então, todos eles foram sentenciados à morte. O primeiro, antes de morrer, vai falar sobre a fidelidade de Deus, ó. No capítulo 7, versículo 2, 2 Macabeus. Estamos prontos para morrer antes que violar a lei de nossos pais, ou seja, a lei de Deus. Ou seja, o que esse primeiro irmão falou? Que ele estava pronto para morrer do que violar a lei de Deus. Ele falou então sobre a fidelidade que ele tinha para com Deus. O segundo irmão, antes de morrer, vai falar sobre a eternidade. Ó. No versículo 9 de Macabeus 7, ele fala: Tu, malvado, nos tira a vida presente, mas o Rei do mundo, que é Cristo, o nosso Deus, nos ressuscitará para uma vida eterna. Viu só que, de fato, todo o Novo Testamento vai falar de uma ressurreição, inclusive também os profetas, no último dia. E esse irmão fala sobre isso, que ele estava morrendo, mas ele seria ressuscitado por Deus no último dia, né, para a vida eterna. O terceiro irmão, antes de morrer, ele fala sobre a ressurreição também do corpo, né? O outro fala da vida eterna e esse vai falar da ressurreição do corpo.
Olha só, estendendo as mãos, disse: do céu recebi estes membros, mas deles não faço caso, pois espero recuperá-los de Deus. Aqui o soldado pede para ele estender a mão, que ele ia cortar as mãos e depois matar esse terceiro irmão. Ele falou assim, ele estendeu a mão feliz, porque ele falou assim, ó, de Deus, dos céus eu recebi estes membros e deles não faço mais caso, não faz proveito. Lembra que Jesus falou algo semelhante? Jesus falou assim que se o seu olho, a sua mão está atrapalhando você entrar no reino, é melhor você tirar o olho e cortar a mão. Jesus não falou isso literal, mas ele está dando um exemplo de que a prioridade é o reino de Deus. Se algo está te desviando, inclusive pode ser algo do seu corpo, mas qualquer coisa da vida, você tem que eliminar isso, para que você possa alcançar o reino. Esse irmão, esse terceiro irmão aqui, ele não fez caso do próprio corpo, entregando a sua vida à morte, porque cria que ele estaria com Cristo no final. O quarto irmão vai falar sobre o juízo final. Olha o que ele fala no versículo 14. É melhor morrer pelas mãos dos homens e esperar de Deus as promessas, mas para ti não haverá ressurreição para a vida. Viu só? Ele lança uma sentença sobre Antíoco Epifânio. De fato, isso acontece. Epifânio morre sem a salvação. O quinto irmão vai falar sobre a soberania de Deus. No versículo 16 e 17 ele fala, antes de morrer: não penses que a nossa raça foi abandonada por Deus. Verás como o seu soberano poder te atormentará. E isso de fato vai acontecer. Como tipologia, o Antíoco Epifânio sofreu para morrer, assim como o anticristo vai ser lançado no lago de fogo para sofrer eternamente. O sexto irmão vai falar sobre a substituição. O que seria isso? Que a gente sofre aqui na terra para receber um gozo eterno diante de Deus. Olha o que ele fala em Macabeus 7, 18 e 19. Sofremos essas coisas por nossa própria culpa, ou seja, eles reconheciam o pecado e por mais que eles estavam retos diante de Deus, eles assumiam o pecado de todo o povo. Mas ele fala, mas não penses que ficarás impune, pois tu ousaste lutar contra Deus. Ou seja, ele sabia que ele ia morrer, ia receber a salvação. Ele estava morrendo por culpa do pecado que eles haviam cometido, toda a nação de Israel, por isso estava tendo aquela perseguição. Mas ele também fala que o Antíoco Epifânio não vai ser impune, ele vai sofrer a punição de Deus, certo? Então, ou seja, Deus substitui tanto o nosso sofrimento pela alegria e tanto o nosso sofrimento ele retribui aquele que nos fez sofrer conforme ele procedeu com a gente, certo? Isso é a justiça de Deus. E o sétimo irmão, o sétimo e último, ele sela todas essas parábolas para nós, né? Ele fala assim, ó: não obedecerei às ordens do rei, mas sim aos preceitos da lei. Tu não escaparás das mãos de Deus. E aí ele morre. Está lá em 2 Macabeus 7, versículo 30 e 31. Então veja que maravilha. Porque essas representações são lindas, porque você vai ver no livro de Apocalipse, nos profetas, que vai ter o povo de Deus sendo perseguido e morto por amor de Cristo. E esses homens que morreram bravamente, sabendo que iam receber de Deus a retribuição e teriam seus corpos ressuscitados e transformados, assim as testemunhas também vão operar com o espírito de Moisés e Elias na grande tribulação, e aqueles que forem dado essa parte, né, aqueles que estiverem prontos, vão morrer pelo nome de Cristo, testemunhando o nome de Deus em Jerusalém e ao redor das nações. Então, essa é a tipologia que tem ali com esses 7 irmãos. O sexto ponto, eu estou finalizando aqui já, é sobre esse fim desse homem tirano, né, que é o Antíoco Epifânio, que foi uma tipologia do anticristo. O fim dele foi terrível, porque veja que Deus acertou as contas com ele por todo o mal que ele fez, porque ele tentou ser igual a Deus, né? Ele queria ser Deus, e ele morreu em podridão. Deus deu um golpe invisível nele, né? Deus, com sua palavra, destruiu o Antíoco Epifânio e destruiu a carne dele, porque veja que está escrito em 2 Macabeus 9, versículo 9 ao 12, ó: das entranhas do ímpio fervilharam vermes, e estando ele ainda vivo, a carne caía-lhes em pedaço. O cheiro era insuportável. Então ele começou a perder o seu grande orgulho e disse: é justo submeter-se a Deus, e que
um mortal não se julgue ser igual a Deus. Ou seja, ele não se arrepende, mas ele tem um reconhecimento de Deus. Porque você vê aqui que ele não tem um arrependimento, não ora a Deus pedindo perdão, nada, mas ele fala que não é bom, não é justo, né? É correto que o homem não tente ser igual a Deus e nenhum mortal se julgue ser igual a Deus, igual ele fez. Porque olha o que Deus fez com ele. Deus fez as entranhas dele apodrecer, sair vermes e ele vivo ainda. Ou seja, ele começou a entrar em decomposição de dentro para fora até ele morrer. Por quê? Porque ele afrontou a Deus e Deus destruiu ele. Então, ou seja, esse é um ponto profético desse homem que morreu na sua carruagem. Ele caiu ali da carruagem andando e morreu abandonado, igual o anticristo vai ser, porque o anticristo não vai morrer a morte, porque ele vai ser lançado vivo no lago de fogo, mas ele vai queimar. E Jesus fala que lá onde é o lago de fogo, né, o Guiena, é onde o bicho sempre está queimando e nunca morre. Olha só, é um sofrimento eterno e agoniante que quem vai para o lago de fogo vai sofrer. Então, você viu que esse homem, então, a tipologia do anticristo é destruído por Deus. Então, ele é o homem que engana as nações, mas é destruído por Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas, e ao final da prova de toda a humanidade, que é ao final da grande tribulação, ele vai destruir o anticristo, assim como ocorreu com o Antíoco Epifânio. E o sétimo ponto, sétimo e último que eu quero abordar, é sobre a questão da arca. Ele dá alguns detalhes sobre a questão da arca da aliança, que é interessante. Olha só, ele fala que Deus preservou tesouros, né, que é físico, mas que tem representação espiritual, para ser revelados no tempo da misericórdia. Eu vejo que esse tempo da misericórdia é no milênio. E, ao mesmo tempo que a arca de Deus foi escondida ali na época de Jeremias, que Jeremias ocultou a arca de Deus para que ela não fosse levada para a Babilônia, Deus vai manifestar essas coisas como memorial, eu creio, no final. Olha só o que fala no texto de 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 ao 7. Olha só. Jeremias ordenou que o acompanhasse com a tenda e a arca. Encontrou uma habitação em forma de caverna. Introduziu a tenda, a arca e o altar de incenso. Ou seja, tudo que ali veio de Moisés, que era testemunho do que Deus fez, foi colocado dentro dessa caverna. O lugar permanecerá desconhecido até que Deus reúna o seu povo e lhe manifeste a sua misericórdia. Quando Deus vai reunir o seu povo, as duas casas de Israel, e manifestar a sua misericórdia? Quando ele voltar e instaurar o milênio. Então, ou seja, essas coisas estão guardadas. Por isso que depois, um pouco antes, né, do cativeiro da Babilônia, e depois não se vê mais a arca. O segundo templo não tem arca. O Santo dos Santos é vazio. Na época de Cristo, o Santo dos Santos estava vazio, não tinha a arca da aliança, porque ela foi escondida, e na palavra de Deus não dá esse detalhe tão claro, certo? Na palavra de Deus a arca some de uma vez, mas aqui o detalhe está aqui na palavra de Deus também, só que não está no nosso cânon, infelizmente, né? Porque é um livro maravilhoso esse livro. Então, aqui deu o detalhe de que Deus escondeu essa arca, usou Jeremias, mas que Deus escondeu, e ela vai ser apresentada de novo no tempo oportuno, certo? E junto com a arca também fala que houve livros guardados para o tempo do fim. Esses livros, eles foram mencionados, irmãos, eu fiz essa conexão porque é maravilhoso, porque lá no livro de 2 Esdras, é um outro livro que não está no nosso cânon, mas que para mim é muito inspirado, e nós vamos falar também sobre esse livro. Deus dá para Esdras alguns livros, está escrito aqui em 2 Esdras 14, versículo 46 e 47. Olha só o que fala em 2 Esdras. Mas guarda os 70 últimos, para os entregares aos sábios do teu povo, porque neles está a veia do entendimento e a fonte de sabedoria e o rio do conhecimento. Então Deus deu para Esdras, está contando lá no livro dele, nesse segundo livro, que Deus deu todo o conhecimento para ele. Deus foi falando, ele foi escrevendo junto com os homens que ele levou, ele ia profetizando e os homens iam escrevendo, né? Eram escribas hábeis. E ele escreveu vários livros, só que Deus falou que era para deixar 70 livros para o tempo do fim, que era só para quem era sábio. Eu creio
que esses livros estão guardados. Muitos deles estão sendo mostrados para nós, porque eu vejo que, por exemplo, esse livro de Esdras mesmo, eu creio que é um deles, eu creio que o livro do Apocalipse de Baruque é outro, e assim por diante, tem o livro de Abraão, outros livros, ainda que às vezes nós não vimos, ou às vezes vimos que se juntou tudo em outro livro, e Deus está mostrando agora para nós esses livros que estão escondidos, né? Livros que são apócrifos, porque a palavra apócrifo se chama escolhidos, escondidos, né? Então, esses livros estão escondidos e agora eles estavam escondidos, né? Agora estão sendo mostrados para nós, para que nós possamos ter acréscimos à palavra de Deus. Porque eu também sei que tem livros que são considerados apócrifos e que não são palavra de Deus. Tem alguns que são gnósticos, que você lê e você já percebe logo que não é palavra de Deus. Mas outros, por exemplo, esse de Macabeus, o livro de Enoque, certo? Esses livros que nós vamos estudando, você vai vendo como eles completam a palavra. E ele é a prova, como eu fiz na introdução para vocês, no outro vídeo anterior, que esses livros vêm como prova do nosso coração, para ver se o nosso afinco. Às vezes nós não temos nem tempo e nem vontade de estudar a própria palavra de Deus. Mas quando você estuda a palavra de Deus com afinco, profundidade, conhecendo ela por completo, você olha para esses livros e consegue ver o quanto eles são bíblicos, o quanto eles são inspirados por Deus e acrescentam demais em revelação para nós. Então, meus irmãos, a conclusão que eu tenho do livro de Macabeus é que ele nos ensina o quanto Deus operou, né, no tempo em que para nós às vezes é considerado um tempo de silêncio de Deus, mas de silêncio a gente viu que não teve nada, porque Deus operou grandemente nesse período e ele guardou o seu povo, guardou a aliança até que Cristo chegasse, mesmo tendo um protótipo do anticristo nessa época, né, que era o antigo Epifânio, mas a palavra de Deus prevaleceu e isso foi narrado aqui no livro de Macabeus. Eu sugiro depois dos irmãos lerem ou ouvirem o livro de Macabeus, tem aplicativo, My Bible mesmo tem versão que você consegue ler esses livros de Macabeus, vocês vão ver como é maravilhoso. Aqui eu fiz um resumo muito, mas muito breve mesmo, para os irmãos terem uma ideia, mas é um livro maravilhoso e vale a pena vocês lerem, para vocês terem base. Ele conecta muito com Daniel, com o livro de Esdras também um pouco, e assim vai indo com Neemias e os profetas também, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus.